Oi pessoal, eu me chamo Mariana Calazans e a convite do coletivo Quadro a Quadro, nesse vídeo vou comentar um pouco sobre um momento da história do Brasil, as personagens da ocupação do litoral capixaba durante o século XVI e um pouquinho da história da ocupação do Espírito Santo. Esse é o espaço e o tempo em que se situa a narrativa de Colônia Horror, começando com um pouquinho da história do Espírito Santo. Vasco Coutinho desembarcou na capitania do Espírito Santo no dia 23 de maio de 1535, na região da atual Prainha, em Vila Velha. Lá ele fundou o primeiro núcleo de povoamento. Como era a oitava de Pentecostes, o donatário batizou a terra de Espírito Santo, em homenagem à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para colonizar a terra, Vasco Fernandes Coutinho dividiu a capitania em 6 Marias, terras que foram distribuídas para cerca de 60 pessoas, que eram os colonizadores que vieram em sua embarcação. Esses sesmeiros deveriam cultivar a terra, fomentar sua produtividade e também se proteger dos ataques indígenas. Na região do povoamento inicial, na atual Prainha, os portugueses sofriam constantes ataques dos índios tupis que habitavam a região. Houve muitos conflitos entre indígenas e portugueses, colonizadores, nesse momento inicial da ocupação do território. Por isso, Vasco Coutinho procurou, em 1549, um outro lugar, mais seguro, e encontrou uma ilha montanhosa, onde resolveu fundar uma nova vila, e a batizou de Vila Nova do Espírito Santo, em oposição à primeira, que passou a ser chamada de Vila Velha. As lutas contra os indígenas continuaram até que no dia 8 de setembro de 1551, os portugueses tiveram uma grande vitória. E para marcar essa conquista para os invasores portugueses, a localidade passou a se chamar Vila da Vitória. E a data de 8 de setembro passou a ser reconhecida como aniversário da fundação da cidade. Vitória também ficou conhecida como Ilha do Mel, pois ao ser vista de longe, a grande quantidade de plantações de milho deixava a paisagem dourada. A palavra capixaba, inclusive, que denomina quem nasce no Espírito Santo, vem do tupi e significa roça de milho. Em seus 25 anos como donatário, Vasco Coutinho realizou obras muito importantes. Além da construção das 2 vilas, Vitória e Vila Velha, também ergueu as 2 primeiras igrejas locais, como a Igreja do Rosário, fundada em 1551, e que ainda está de pé ali na região da Prainha, em Vila Velha, e também a Igreja de São João, as 2 na região de Vila Velha. Também foram construídos os primeiros engenhos de açúcar, principal produto da economia por 3 séculos. Foi em 1551 que o padre Afonso Braz fundou o Colégio e a Igreja de São Tiago, construção que, após sucessivas reformas e diferentes usos ao longo da história, transformou-se no que a gente conhece como o atual Palácio Anchieta, sede do governo do Estado do Espírito Santo. Com a chegada de missionários jesuítas, foram fundadas outras regiões, outras vilas, nas localidades de Serra, Nova Almeida e Santa Cruz, em 1556. Na tarefa de catequizar os índios da região, destacou-se Padre José de Anchieta, que fundou a cidade de Anchieta e escolheu viver no Espírito Santo até o fim de sua vida. Já alguns anos depois, em 1558, veio o Frei Pedro Palacios, que resultou na fundação do principal monumento religioso do estado, o Convento da Penha, em Vila Velha, uma homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. Para conhecermos melhor a história do nosso atual estado e antiga capitania, é interessante sabermos um pouquinho mais de algumas figuras históricas importantes e que aparecem também um pouco no nosso jogo. O primeiro deles é Simão Castelo Branco, que foi um dos 60 homens que veio para a capitania junto com Vasco Fernandes Coutinho. A maior parte deles era de degredados, homens que haviam cometido crimes em Portugal e foram enviados para o Brasil para pagar sua pena e, consequentemente, ajudar nesse processo de colonização do Brasil. Simão Castelo Branco era mais um deles. Ele teria vindo do Marrocos, onde foi destituído de algumas de suas funções de governo por corrupção. Simão, juntamente com Dom Jorge de Menezes, acabaram sendo assassinados pelos indígenas que aqui habitavam. Dom Jorge de Menezes teria começado com o processo de escravização desses indígenas, mas eles,
Os Goitacazes, talvez um dos grupos indígenas mais famosos por serem guerreiros de todo o litoral, responderam de forma dura com uma guerra que acabou com a morte dos dois. Por sua vez, agora nós vamos falar de uma figura indígena muito interessante e muito importante. Maracajaguaçu, gato grande em português, era um índio tupi que pertencia à tribo dos Maracajás ou Índios do Gato, localizados na Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro. Guerreiro valente e hábil, tornou-se chefe de grande prestígio em sua tribo. Era temido pelos inimigos, os tamoios, vizinhos dos Maracajás, e que foram derrotados diversas vezes por eles. A situação de inimizades entre os diferentes grupos indígenas se agravou muito com a chegada dos europeus, que se aproveitaram de algumas dessas desavenças para facilitar o processo de dominação. Foi o que ocorreu no Rio de Janeiro. Lembra no vídeo passado? Quando os franceses invadiram e estabeleceram uma colônia no Rio, região da antiga Guanabara, entre os anos de 1555 e 1567, então, os tamoios se tornaram aliados dos franceses, enquanto os tupis da tribo dos Maracajás eram aliados dos portugueses. Nesse contexto da ampliação dessas inimizades, a mudança fundamental se deu, porém, com a introdução do tráfico de escravos indígenas. Os portugueses passaram a demandar indígenas aprisionados nas guerras tribais, estimulando seus aliados a atacar e aprisionar seus inimigos, o que provocava o revide dos atacados e a consequente manutenção de uma sensação de guerra incessante. A revolta dos tamoios e o fortalecimento dos franceses desequilibraram completamente a relação de forças contra os Maracajás. E, em 1555, derrotado e cercado pelos inimigos, Maracajaguaçu teve de pedir proteção aos portugueses. Enviou um de seus filhos à capitania do Espírito Santo com um apelo para que viessem buscar depois seus parentes e a promessa de que se tornariam cristãos. Vasco Coutinho, o capitão donatário, que vivia em muitas dificuldades com os indígenas da região, não podia perder essa oportunidade de trazer aliados tão valiosos e rapidamente mandou uma expedição com 4 navios bem armados, que chegou quando a aldeia estava no fim de sua resistência e conseguiu transportar Maracajaguaçu e sua gente para Vitória. Instalaram-se na Serra, formando uma aldeia onde os jesuítas logo iniciaram o processo de catequização. Maracajaguaçu foi tratado com grande deferência pela elite da capitania e teve contato com as pessoas mais importantes daqui. Eles começaram a se batizar e se converter ao catolicismo, fazendo com que a antiga aldeia se tornasse um aldeamento cristão e passasse a se chamar Aldeia de Nossa Senhora da Conceição. Em 1560 já tinha uma grande igreja e uma casa para os religiosos, quando lá estavam. Havia também uma casa onde um casal devoto cuidava de moças indígenas, educando-as como cristãs e preparando-as para o casamento. Maracajaguaçu foi considerado uma figura muito importante, nomeado ouvidor, nesse caso como um juiz pelos jesuítas, encarregado de aplicar as normas de conduta fixadas pelos religiosos para os indígenas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a lenda da Serra das Esmeraldas, porque afinal, o que os europeus mais queriam aqui? Eram metais preciosos, pedras preciosas. A Serra das Esmeraldas é uma serra lendária, localizada no interior da capitania do Espírito Santo durante o período colonial brasileiro. Durante muitos anos, uma diversidade de aventureiros e bandeirantes partiu pelo sertão em busca de algo que os aguardava em algum lugar desconhecido. Uma montanha resplandecente, cujos relatos afirmavam ter abundantes e preciosas pedras verdes, e que acreditavam existir na região onde hoje se encontram as bacias do Rio Doce, Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri, no que hoje é o Nordeste de Minas Gerais. Os documentos capixabas, que falam diretamente da Serra das Esmeraldas, se estabelecem entre as datas de 1646 e 1683, que condiz com o momento em que as entradas e bandeiras e a entrada para o interior, para a colonização para o interior do Brasil, em busca das pedras preciosas, encontraram seu auge no Espírito Santo. O que também coincide com o momento em que o ouro é encontrado no interior da antiga capitania do Espírito Santo e hoje Minas Gerais.
E a partir daí, temos o início do ciclo do ouro, com o enriquecimento e a interiorização da colonização da região das Minas Gerais, antigas Vila Rica e Mariana, e hoje as cidades de Ouro Preto e Mariana.